Saudações, colegas e professor. Meu nome é Casimiro Nunes Carimo, sou estudante do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias. Nesta disciplina, que é de fertilidade do solo, capítulo 2, vou apresentar o tópico que está relacionado a fatores que influenciam no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Bom, quando falamos de produção agrícola, muitas das vezes pensamos apenas em semente ou tecnologia, mas na realidade o sucesso da agricultura começa no solo. O solo não é apenas um suporte físico. Ele é um sistema complexo, dinâmico e vivo que interage constantemente com a planta e com o ambiente. O objetivo desta apresentação é proporcionar uma compreensão aprofundada de fatores que influenciam o crescimento da planta, com um especial enfoque na fertilidade do solo. Portanto, o primeiro objetivo desta apresentação é compreender os principais fatores que influenciam o crescimento das plantas, explicar a importância do clima, solo, nutrientes e entender como esses fatores afetam a produtividade agrícola. Bom, esses fatores, ao compreender esses fatores, torna-se possível tomar decisões mais eficientes no uso de recursos, contribuindo para o sistema agrícola mais produtivo, resiliente e sustentável. Além disso, também é um aspecto importante a busca de destaque, em relação à importância, como eu estava a dizer aqui no segundo objetivo, do manejo adequado do solo como estratégia para melhorar a produtividade agrícola. É importante ter em conta esses fatores que vamos ver no slide seguinte. Bom, antes de falar dos fatores, trago aqui o conceito geral. Bom, o crescimento das plantas resulta da interação entre o potencial genético e os fatores ambientais. Portanto, o genótipo define a capacidade produtiva máxima, enquanto o ambiente determina a expressão desse potencial. Isso, mesmo em variedade altamente produtiva, pode apresentar baixo rendimento quando são submetidas a condições desfavoráveis. Isso já verificamos em vários estudos, e mesmo no campo de produção, alguns produtores têm tido muita dificuldade na produção, e isso pode estar relacionado a esses fatores que vamos ver no próximo slide. Bom, isso evidencia que o ambiente é um determinante no processo produtivo. Portanto, o crescimento vegetal o crescimento vegetal das plantas, devem ser entendido como um fenômeno integrado, no qual a disponibilidade de recursos e as condições ambientais desempenham um papel decisivo na produtividade final dessas culturas. E se formos a olhar na parte de fertilidade do solo, vamos perceber que a fertilidade do solo constitui um dos pilares fundamentais na produção agrícola, numa produção agrícola sustentável. Neste caso,
quando analisamos o crescimento das plantas, nós também percebendo, acabamos percebendo que ele não depende apenas da genética, mas também das condições ambientais que a planta pode estar inserida. O solo, neste contexto, assume o papel central, pois ela funciona como um reservatório de água, de nutrientes e abrigo para organismos vivos. O único fator, desculpa, o slide acabou passando, mas essa imagem já diz alguma coisa. A compreensão dessa interação é essencial para um manejo agrícola eficiente, pois permite identificar limitações e aplicar práticas adequadas para otimizar a produção. Fator de radiação. Bom, a radiação é a principal fonte de energia para a fotossíntese, o processo responsável pela produção da biomassa das plantas. A intensidade, a qualidade e a duração da luz influencia diretamente na taxa fotossintética. Neste caso, plantas expostas a nível adequado de radiação também apresentam maior crescimento e produtividade. Portanto, se formos a verificar, limitações de luz reduz a capacidade de produção de energia, afetando o desenvolvimento da planta. Isso é muito verificado em setores de pesquisa. Atualmente existe estufa para controlar temperaturas e por aí. Além disso, o fotoperíodo regula o processo fisiológico como a floração. Portanto, a radiação solar é um fator determinante na eficiência produtiva de culturas agrícolas. Vou falar também aqui da temperatura. É um dos fatores também importante. A temperatura exerce a influência direta sobre as reações bioquímicas e fisiológicas da planta. Portanto, cada espécie apresenta uma faixa de temperatura mínima, uma temperatura ótima ou máxima para o seu desenvolvimento. Existem culturas que desenvolvem mais ou o seu crescimento é mais adequado em temperaturas altas, em temperaturas médias, assim como temperaturas mínimas. Existem culturas específicas que são mais adaptadas em temperaturas mínimas. Isso é claro, já é sabido. Temperaturas inadequadas podem reduzir a taxa do crescimento. Também pode afetar a germinação e comprometer a produção. Em condições extremas, podem ocorrer danos celulares irreversíveis. Isso pode comprometer aquilo que é a produção e a qualidade produtiva daquilo que é o rendimento, ou seja, o produto final num setor agrícola ou num campo de produção. Além disso, a temperatura influencia o ciclo de desenvolvimento das culturas, determinando a duração das fases fisiológicas. Assim, o conhecimento das exigências térmicas da planta é essencial para o planejamento agrícola eficiente. Por exemplo, tendo noção a temperatura ideal de uma cultura, aí vai influenciar naquilo que é a produtividade, aquilo que é o rendimento final num campo de produção. E também vou aqui falar
da água no crescimento das plantas. É um dos fatores também importantes no crescimento e no desenvolvimento da planta. A água é indispensável para o crescimento vegetal, assim como para os humanos também. Mas o nosso foco aqui é plantas, né? A água é indispensável para o crescimento vegetal, atuando como solvente e meio de transporte de nutrientes. Ela participa em processos fundamentais como a fotossíntese, a respiração e a expansão celular. A deficiência hídrica reduz a absorção de nutrientes e limita o crescimento. Por outro lado, o excesso de água pode provocar condições anaeróbicas no solo, prejudicando o sistema radicular. Portanto, se formos a verificar a disponibilidade, se formos a verificar, por exemplo, em vários experimentos, né? Há vezes em que o experimento não dá certo. Eu, em particular, passei por essa experiência com um colega em que montou um experimento. Depois, por conta de tempo, enquanto ele estava num experimento, tinha as outras atividades por fazer e não tinha tempo de controlar a umidade no solo. Aquilo acabou prejudicando aquilo que era o experimento ou resultados esperados na pesquisa em que ele estava a fazer. Portanto, o que eu queria dizer é que a deficiência hídrica, como eu estava a dizer aqui, reduz a absorção de nutrientes e limita o crescimento. Vou repetir: a deficiência hídrica reduz a absorção e limita o crescimento, neste caso o crescimento de planta. O excesso de água pode provocar condições anaeróbicas, como eu estava a dizer, no solo, prejudicando o sistema radicular. O que significa isso? A disponibilidade adequada de água é essencial para garantir o equilíbrio fisiológico das plantas. Portanto, a gestão eficiente da água é um dos principais desafios na agricultura moderna, principalmente para... Eu vou dar um exemplo. No meu país existem produtores que praticam agricultura familiar, mas elas praticam muito mais na cultura de arroz e dependem muito mais da chuva. No ano 2024 houve seca e aquilo acabou comprometendo naquilo que é a fome. Porque os produtores, eles produzem arroz para o próprio consumo. E houve seca naquela época e aquilo causou um fator, causou algo muito preocupante para a população daquela comunidade, ou seja, daquela região que foi afetada pela seca. Então a água é muito importante. E também vou falar como vem essa imagem aqui. A água, ela atua no transporte de sais minerais, de absorção de nutrientes e também na evapotranspiração da própria planta. Então a água é um dos fatores também importantes no crescimento e no desenvolvimento da planta. Vou aqui falar do solo. O solo é importante sim, porque ela fornece suporte físico às plantas, armazena água e nutrientes e permite o desenvolvimento das raízes. O solo é o principal meio de crescimento da planta. Ela desempenha funções físicas, químicas e biológicas. Então, ela fornece suporte estrutural
armazena água e disponibiliza nutrientes essenciais para a planta, influenciando no seu crescimento e no seu desenvolvimento, até todo o seu processo produtivo, durante a formação de fruto, ou seja, a floração de novas folhas, todo o processo produtivo. O solo regula a disponibilidade de oxigênio e abriga uma grande diversidade de organismos. Os macrofaunas, microfaunas, elas sempre estão lá disponíveis no solo e elas ajudam no processo da decomposição da matéria orgânica, deixando o solo mais fértil, com nutrientes para as plantas. Portanto, a qualidade do solo influencia diretamente no desenvolvimento radicular e absorção de nutrientes. Um solo degradado apresenta limitações que produzem, ou seja, que reduzem a produtividade agrícola. Eu vou falar de um tópico que eu acabei lendo há dias atrás, que falava de macrofauna e substratos organominerais na recuperação de solos degradados. Mais de 1/3 de terra, quase em todo o mundo, é afetado por esses fenômenos de solos degradados. Portanto, a conservação e o manejo de solo é fundamental para garantir a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. E isso vai comprometer naquilo que, ou seja, vai influenciar positivamente naquilo que é o rendimento e a produção agrícola nas comunidades, garantir alimentos para a nossa comunidade, ou seja, tornar produtos agrícolas no mercado. A agricultura é a base para o desenvolvimento de um país, de uma comunidade. Sem agricultura, haverá fome. Isso já está claro. Porque a maioria dos produtos ela provém da agricultura. Bom, o que é fertilidade do solo? A fertilidade do solo também é um dos fatores, que é a capacidade de fornecer nutrientes em quantidade adequada. Ou seja, a fertilidade do solo refere-se à capacidade de fornecer nutrientes em quantidade e proporções adequadas para o crescimento de plantas. No entanto, não basta a presença de nutrientes. Também é necessário que estejam disponíveis para absorção. Fatores como pH, o que vamos ver em frente, fatores como pH, a textura, a matéria orgânica, ela influencia essa disponibilidade. Portanto, um solo fértil promove o crescimento, o vigor e a falta da produtividade, ou seja, a falta de rendimento no setor agrícola também pode ser influenciado por esse fator, que é a fertilidade. Quantidade elevada, quantidade reduzida, que pode comprometer aquilo que é a produção. Portanto, alta produtividade dos produtos agrícolas é muito influenciada pela fertilidade do solo. Não só, também de outros fatores, porque esses fatores atuam de uma forma independente, um depende do outro. Portanto, como eu estava a dizer no início, um solo fértil promove o crescimento, vigor e alta produtividade, enquanto os solos pobres limitam o desenvolvimento. Assim, a fertilidade é resultado de um equilíbrio que as propriedades químicas, físicas e biológicas
atuam e sendo essencial para o sucesso da produção agrícola. E vou aqui também falar de pH do solo. Esse também é um fator muito importante. O pH do solo é um dos principais fatores que controlam a disponibilidade de nutrientes. Em solos ácidos, pode ocorrer toxicidade por alumínio, a deficiência de fósforo. Já em solos alcalinos, os micronutrientes como ferro e zinco, que também vou falar mais à frente com mais detalhes, tornam-se menos disponíveis. E o pH influencia a atividade dos micro-organismos essenciais para a ciclagem de nutrientes. A maioria das culturas, elas desenvolvem-se melhor em pH entre 5,5 e 6,5. Isso é muito mais verificado cá em Brasil. E em algumas regiões, dependentemente do clima e outros fatores, o pH, também depende da cultura, do clima e também do solo, o pH pode variar de 5,5 até aproximadamente a 7. Portanto, a correção do pH é uma prática fundamental para melhorar a fertilidade e a produtividade agrícola. Vou aqui também falar da matéria orgânica, que é um dos fatores também importante no crescimento e o desenvolvimento das plantas. A matéria orgânica, ela desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade do solo. Ela contribui para a formação de agregados, aumentando a disponibilidade, ou seja, a estabilidade estrutural e a retenção de água. Ela serve como fonte de nutrientes e energia para os organismos. E se formos a analisar, um solo rico em matéria orgânica apresenta maior fertilidade e a capacidade de sustentar culturas produtivas. A presença de matéria orgânica no solo também reduz a erosão e melhora a eficiência de uso de nutrientes. Portanto, a sua manutenção, ou seja, a manutenção da matéria orgânica é essencial. É essencial e muito essencial para a sua sustentabilidade, ou seja, a sustentabilidade do sistema agrícola. E sem se esquecer também aqui de nutrientes essenciais, é importante termos em mente que as plantas necessitam de nutrientes essenciais para completar o seu ciclo de vida. Elementos essenciais, eles participam em um processo estruturais e metabólicos, sendo indispensáveis para o crescimento. A ausência de qualquer nutriente essencial, resulta em algumas anomalias e a redução da produtividade. E isso também pode comprometer, ou seja, comprometendo aquilo que é o crescimento da planta, pode reduzir aquilo que é esperado no final do ciclo da cultura, comprometer a produtividade. Os nutrientes são classificados em macro
e micro. Isso vou explicar no slide seguinte. De acordo com a quantidade exigida pelas plantas. Portanto, a sua disponibilidade no solo depende de fatores como pH, matéria orgânica, atividade biológica, como havia dito no início. O manejo adequado dos nutrientes é fundamental para garantir para garantir o desenvolvimento saudável das culturas. Vou aqui falar dos macronutrientes. Bom, os macronutrientes são requeridos, ou seja, a planta necessita de macronutrientes em grandes quantidades e elas desempenham funções essenciais no metabolismo vegetal. O nitrogênio, temos aqui, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Esses são os macronutrientes. Portanto, o nitrogênio está associado ao crescimento vegetativo. Na parte foliar, ela está mais ligada, ou seja, no crescimento vegetal da planta. O fósforo, ela atua no desenvolvimento radicular. Deixando a planta mais consistente. O fósforo, ou seja, o potássio, ela regula a parte fisiológica da planta. Essas são as funções de cada nutriente, desses primeiros três que eu acabei de mencionar. Agora vamos ver o cálcio. O cálcio, ela contribui para a estrutura celular. O magnésio compromete a clorofila, ou seja, ela atua na componente da clorofila, enquanto o enxofre ela participa na síntese de proteína. A deficiência desses nutrientes ela resulta em sintomas visíveis, como a clorose, o crescimento reduzido. E isso acaba comprometendo naquilo que é o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Assim, se formos analisar, vamos perceber que o fornecimento adequado de macronutrientes é essencial para maximizar a produtividade das culturas, contribuindo naquilo que é o desenvolvimento, ou seja, o rendimento, a produtividade da cultura. Fatores biológicos. Aliás, antes de fatores biológicos, vou falar aqui dos fatores dos micronutrientes. Micronutrientes, temos aqui ferro, zinco, manganês, cobre, boro, molibdênio e o cloro. Embora sejam necessários em pequenas quantidades, eles são indispensáveis para o funcionamento metabólico das plantas. Elas atuam como cofatores enzimáticos e participam em diversas reações bioquímicas. Elementos como, por exemplo, ferro, zinco e boro são fundamentais para processos fisiológicos específicos. A deficiência de nutrientes podem comprometer o crescimento e reduzir a produtividade, mesmo quando os macronutrientes estão disponíveis. Portanto, a gestão equilibrada de todos os nutrientes é essencial para o desenvolvimento adequado das plantas.
Então, vou aqui já falar de fatores biológicos. Dos fatores biológicos temos aí os micro-organismos, fungos, micorrizas e fauna do solo. O solo é um ecossistema vivo que abriga uma grande diversidade de organismos. Micro-organismos, fungo e a fauna do solo desempenham um papel na decomposição da matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes. Fungos micorrízicos, por exemplo, ela aumenta a absorção de fósforo pelas plantas e esse organismo também contribui para a formação da estrutura do solo. Assim, a atividade biológica é essencial para a manutenção da fertilidade e da produtividade agrícola. A atividade biológica do solo promove a ciclagem de nutrientes, tornando disponíveis para a planta, e também contribui para a formação de agregados, melhorando a estrutura e a aeração do solo. Solos biologicamente ativos são mais eficientes na retenção e disponibilização de nutrientes. Ora, vejamos, a preservação da biota do solo é fundamental para garantir sistemas agrícolas sustentáveis e produtivos. Portanto, o papel de fungos micorrízicos e fauna do solo no crescimento das plantas é muito discutido com vários autores. Fatores biológicos influenciam no crescimento das plantas. Isso está claro. Se formos a focar em fungos micorrízicos e fauna do solo, vamos perceber alguns aspectos. Por exemplo, o que são fungos micorrízicos? Ou seja, o que são fungos? Como é que o fungo atua no solo e pode influenciar no crescimento de plantas? Fungos que formam simbiose com as raízes, elas são benéficas para as plantas. Elas aumentam a absorção de nutrientes, por exemplo, do potássio, nitrogênio e também da água. Ela melhora a resistência e o estresse hídrico. Protege contra patogênio e outras doenças. Então, a fauna é importante. A importância da fauna, por exemplo, da minhoca, ela aumenta o nível de porosidade e a estrutura do solo. No processo da decomposição da matéria orgânica, acaba melhorando aquilo que é a estrutura do solo. A fauna decompõe a matéria orgânica, em outras palavras, que é a ciclagem de nutrientes, e influencia a dinâmica de micro-organismos. Portanto, a interação desses fatores, eu aqui me destaquei muito nesses dois fatores, a interação desses dois fatores, que é fungos micorrízicos e fauna do solo, tem um efeito sinérgico. Por exemplo, minhocas ajudam a dispersar propagulos de micorrizas, melhoram a saúde e o crescimento da planta. Outro exemplo que eu vou dar aqui, na agricultura, o uso de inoculantes micorrízicos
reabilitam, ou seja, a reabilitação do solo degradados como fungo e fauna, isso acaba influenciando naquilo que a melhoria da estrutura do solo e comprometendo, ou seja, influenciando positivamente no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Fungos, micorrízico e fauna são essenciais. Então, um manejo sustentável pode melhorar a produtividade das culturas. E vou falar também aqui da importância da biologia no solo. Como eu estava a dizer anteriormente, que é a decomposição da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, a melhoria da estrutura do solo, tornando nutrientes disponíveis para as plantas. Também contribuindo naquilo que é a formação de agregados, melhorando a estrutura e a aeração do solo, como havia dito anteriormente. A interação dos fatores que acabei de mencionar aqui, todos esses fatores, o crescimento da planta é resultado da interação de todos esses fatores aqui, climático, edáfico e biológico. Nenhum fator atua isoladamente. A disponibilidade de água influencia a absorção de nutrientes, enquanto o pH afeta a disponibilidade de nutrientes. Essa interdependência exige uma abordagem integrada no manejo agrícola. Portanto, compreender essa interação é essencial para maximizar a eficiência produtiva. Fatores climáticos como a temperatura e a precipitação impactam a dinâmica de água e nutrientes. Fatores edáficos, como a textura e a fertilidade do solo, determinam a retenção de água e a disponibilidade de nutrientes. Fatores biológicos, como micro-organismos e fauna do solo, influenciam na ciclagem de nutrientes e a estrutura do solo. Como eu disse, eu estava a dizer aqui, que compreender essa interação é essencial para maximizar a eficiência produtiva. O manejo integrado, considerando esses fatores, ela permite otimizar o uso de água, de nutrientes e de insumos, promovendo o crescimento saudável e sustentável das plantas. A adoção de práticas que equilibram esses fatores pode resultar em maior produtividade e resiliência das culturas frente a estresses ambientais. Embora essa abordagem, vamos olhar essa abordagem como uma chave para uma agricultura mais eficiente e sustentável, garantindo melhor aproveitamento desses recursos naturais e a redução de impactos ambientais. Bom, percebi que esse ponto de fatores limitantes quase resume todo
capítulo, ou seja, todo esse tópico que está relacionado a fatores que influenciam no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Bom, se formos a entender ou analisar, vamos perceber que o manejo adequado do solo é fundamental para garantir a produtividade agrícola sustentável. Práticas como a adubação, a correção de pH, a rotação de cultura e o uso de matéria orgânica são essenciais para melhorar a fertilidade e aumentar a produtividade. Portanto, a adubação fornece nutrientes essenciais para a planta, enquanto a correção do pH garante que os nutrientes estejam disponíveis para a absorção. A rotação de cultura, por sua vez, ela ajuda a manter a biodiversidade do solo, reduzindo a incidência de doenças e de pragas, melhorando a estrutura do solo. Também o uso de matéria orgânica, como por exemplo estérico ou a compostagem, enriquece o solo com nutrientes e melhora a sua capacidade de retenção de água. Então, essa é uma estratégia, quando são implementadas de forma integrada, promove um solo saudável e fértil, capaz de sustentar altas produtividades. Práticas como, por exemplo, a conservação de solo e o uso eficiente de água também são fundamentais para garantir a sustentabilidade a longo prazo. E o manejo adequado do solo não apenas aumenta a produtividade, mas também contribui para a preservação dos recursos naturais, reduzindo a erosão, melhorando a qualidade de água, sequestrando o carbono. Agricultores que adotam essa prática podem obter melhores resultados econômicos e ambientais, garantindo a viabilidade agrícola para as gerações futuras. Então, tudo isso influencia no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Eu trouxe aqui uma pequena conclusão. É o seguinte: a fertilidade do solo é um fator determinante no crescimento das plantas e na produtividade agrícola. O equilíbrio desses fatores ambientais é essenciais para o desenvolvimento adequado das culturas. Portanto, o manejo, ou seja, o equilíbrio desses, por exemplo, assim, temos aqui o manejo adequado desses fatores é essencial para a produção agrícola, certo? A gestão eficiente desses fatores permite alcançar sistemas agrícolas mais produtivos e sustentáveis. Esses fatores que influenciam o crescimento e o desenvolvimento da planta são importantes e devem ser considerados porque eles atuam de uma forma independente. Um favorece ou influencia no outro. Na ausência de um, pode causar aquilo que é comprometer aquilo que é o crescimento e o desenvolvimento da planta. Obrigado pela atenção e até a próxima apresentação.